Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. O flagrante foi feito por brasileiros que foram à Argentina assistir ao jogo da Copa Libertadores. Nos vídeos, é possível ver torcedores do River Plate imitando macacos. Gente, e 4 torcedores argentinos foram presos ontem, antes e durante o jogo contra o Fluminense no Maracanã. 3 desses torcedores presos por racismo. Os casos de racismo no futebol brasileiro aumentaram 40% no ano passado e as denúncias de homofobia cresceram mais de 70%. Eu já fui preto e sei o que é isso. Essa frase, presente no livro O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, expressa as problemáticas que envolviam e ainda envolvem a identidade dos atletas negros nesse esporte. Uma história que se mistura com a própria história do futebol no Brasil. E, também, das lutas do século XX e XXI contra o preconceito racial. Mesmo com diversos avanços ao longo de várias décadas, atletas negros ainda sofrem preconceito. Em 2023, ofensas racistas direcionadas ao jogador brasileiro Vinícius Júnior chamaram a atenção da mídia nacional e internacional. E o racismo ainda vai além das 4 linhas, podendo ser pivô em brigas entre torcidas. Essa é uma das marcas recentes do futebol sul-americano. Como se deu a entrada do negro no futebol brasileiro? E como o preconceito racial ainda reflete dentro e fora de campo? Eu sou Nayara Chaya, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da UFO. E eu sou o Vitor Bueno, estagiário de jornalismo na Diretoria de Comunicação da UFO, a DIRCO. E hoje resolvemos reunir 3 apaixonados por futebol que também pesquisam esporte para falar sobre o ser negro no futebol brasileiro. Para isso, convidamos o Eduardo Baldo Tostes, historiador e mestrando em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Seja muito bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido, Eduardo. Antes de começar nossa conversa, conta pra gente quem é você, dentro e fora do Lattes. E aí, gente? Meu nome é Eduardo Baldo Tostes, tenho 24 anos, moro atualmente em Uberlândia e estou aqui desde 2017. Sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em que vivi minha vida toda até os meus 17 anos. Depois eu vim para Uberlândia para estudar na UFO. Bom, eu vim para a UFO fazer o curso de História, me formei no ano passado, em 2022, e logo em seguida já adentrei no mestrado também aqui na UFO. A minha carreira acadêmica começa, na verdade, com a iniciação científica, em que tive a oportunidade de começar a trabalhar o tema que desenvolvo hoje no mestrado. Eu fiz com o professor André Luiz Bertelli, que atualmente dá aula no ESEBA, E em 2020 para 2021 foi quando eu adentrei na iniciação científica, em que desenvolvi o tema O Negro no Futebol Brasileiro, análises e comparações por meio de documentários, no qual eu selecionei alguns documentários para essa pesquisa. E no meu TCC, na minha monografia, apresentada no passado, 2022, o tema dela, o título, foi O Negro no Futebol Brasileiro, Sociedade e Futebol do Início do Século XX, a Conquista da Copa do Mundo de 1958, em que eu selecionei um documentário para trabalhar, que ele chama O Negro no Futebol Brasileiro, dirigido pelo Gustavo Ascioli, e que a partir dele eu desenvolvo a temática do futebol e do negro do início do século XX até a primeira conquista da Copa do Mundo pela seleção brasileira no ano de 1958. A partir daí eu tive pouco tempo para desenvolver uma temática para entrar no mestrado. Foram semanas depois que eu apresentei minha monografia, eu já tinha que apresentar meu projeto de mestrado. Então eu resolvi permanecer na mesma temática. Porém, agora no meu mestrado, como eu estou no meio dele, estou entrando no meu 2º semestre, atualmente eu também continuo trabalhando com esse documentário
E esse documentário ele é baseado no livro de um grande jornalista chamado Mário Filho, que também tem um livro chamado Negro Show Brasileiro. E o documentário, né, ele é baseado nesse grande clássico do futebol brasileiro, que é esse livro. Então, no presente momento, a minha pesquisa está voltada para entender essa adaptação que o documentário fez desse livro, as escolhas e tudo mais. Bom, ele ainda está em desenvolvimento. O futebol é uma parte bem importante da sua vida, né? E o que te levou a pesquisar sobre esse esporte? Deu para perceber que o futebol me acompanha nessa minha trajetória acadêmica, né? E, bom, o que me levou a pesquisar sobre futebol, né? Na verdade, eu preciso voltar para falar sobre isso quando eu fui escolher o meu curso que ia prestar aqui na faculdade. Eu estava na dúvida entre fazer educação física e fazer história, né? Eu gosto ainda muito de fazer esporte, de assistir e tudo mais, então me chamava muita atenção a educação física por isso. Mas acabei escolhendo história, a parte de educação física profissionalmente não me chamava tanto a atenção na época. E vim para o curso de história, foi a melhor escolha que eu fiz. E bom, estou aqui no mestrado hoje, né? Aqui eu vou fazer uma inserção ao vivo. Como a gente falou lá no começo, estamos em um episódio com 3 apaixonados por futebol e pesquisadores da área. E uma curiosidade, tanto eu quanto o Vitor conhecemos o Eduardo na Atlética Humanas da UFO. É mesmo, a gente se envolveu com muita coisa esportiva por aqui. Eduardo, falando mais sobre a sua pesquisa, conta pra gente como foi a entrada do negro no futebol brasileiro. Bom, para a gente entender como foi a entrada do negro no show brasileiro, é preciso que a gente volte para entender como esse esporte começou e se desenvolveu aqui no Brasil. Ele chega na década de 1890, advindo da Europa. Convencionalmente colocam que Charles Miller trouxe em 1894. E o futebol praticado na Europa, né, basicamente na Inglaterra, ele já era um futebol que se desenvolveu pelas elites. E ele chega no Brasil e permanece nessa condição, né, jogado pelas pessoas brancas e da elite da época. O Brasil engatinhava, né, dava os primeiros passos ali na Primeira República, recém-abolida a escravidão e recém-proclamada a República. Então vemos um Brasil que pouco dá atenção para as questões sociais, e é importante a gente entender isso, porque o negro, depois que houve a abolição da escravidão, ele permaneceu marginalizado na sociedade, porque não houve grandes... na verdade, não houve nada em que reinserisse os negros para a sociedade, dando oportunidade de trabalho, condições mínimas de vivência. Então, esse era o cenário do Brasil quando o futebol chega aqui, né? A partir daí, a gente vê uma expansão gigantesca do futebol. Inclusive, em 1904, há um relato do Charles Miller, em que ele diz que o futebol está por todos os bairros de São Paulo. O futebol ele não é um esporte difícil de ser praticado, né? Basicamente, montar 2 gols e fazer alguma bola ali. Então, em todos os bairros encontrava pessoas praticando esse esporte. Já a partir do começo do século XX, começam as organizações principais de futebol, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a gente vê vários relatos no Brasil todo. E que nesses espaços oficiais, né, o futebol ele era amador e permanece amador até a década de 1930. Então, nesses espaços oficiais, realmente a segregação era gigantesca. Na verdade, nessa época não havia negro nem
jogando e nem assistindo. Era um esporte bem restrito. Porém, fora dessa parte mais oficial, na várzea, podemos dizer assim, todas as pessoas jogavam futebol. O futebol era extremamente popular já nesse período. Outra inserção aqui para explicar sobre essa palavra que o Eduardo usou. Como ele disse, ele é natural do estado de São Paulo. Por lá, chamamos de várzea o que é conhecido como futebol amador, em que, na maioria das vezes, as pessoas dos bairros se organizam em clubes e competem contra os outros. Então, pelo futebol estar atingindo a ampla população, muitos jogadores bons começaram a aparecer, porém, pelo preconceito, eles não tinham oportunidade de acessar esse espaço no futebol que era reservado à elite branca. Porém, com o passar dos anos, alguns times passaram a ingressar algum negro ou outro em seu time. Era mais uma exceção. Também vemos outros times desenvolvendo outros jogadores que fizeram sucesso, como o Bangu, que é um time que iniciou por operários, então ficou bastante conhecido porque já incluía negros bem antes de todos. O próprio Vasco da Gama, na década de 20, também tem uma grande história, que montou um time de jogadores negros e foi campeão. E assim os negros foram começando a aparecer no futebol brasileiro, com um preconceito racial explícito, e que permanece até os dias atuais, né? E podemos ver grandes jogadores que foram aparecendo e se destacando. Entre todos eles, um que foi um dos primeiros ídolos do futebol brasileiro foi o Arthur Friedenreich, conhecido como El Tigre. Ele foi campeão pela seleção brasileira em 1919, pela Copa Sul-Americana, e foi um dos grandes jogadores de destaque nesse período em que o futebol era totalmente restrito. Depois vem diversos jogadores, né, mais para frente, ali na década de 30, como Domingos da Guia, Leônidas da Silva, enfim, muitos outros que foram alcançando seu espaço. No livro O Negro no Futebol Brasileiro, Mário Filho fala que foi esse chute de Friedrich que deu início à democratização do futebol. Mas ainda é uma democratização lenta, mesmo considerando o tempo histórico de pouco mais de 100 anos. Isso porque, apesar de toda a luta, o racismo no futebol ainda está presente fora das 4 linhas. Está preso preventivamente Sebastián Avelino Vargas, preparador físico do Universitário do Peru. Ele é acusado de fazer gestos racistas durante a partida contra o Corinthians. Foi divulgada a imagem que mostra o gesto racista feito pelo preparador físico do Universitário do Peru em direção a torcedores do Corinthians durante a Copa Sul-Americana. E esse movimento é refletido também dentro de campo. Eduardo, conta pra gente quais aspectos você encontrou na sua pesquisa para que esse preconceito social fosse levado para dentro dos estádios? Eu acho que dos principais aspectos que eu encontrei na minha pesquisa e que levou a entender do preconceito que veio de fora de campo para dentro dele, eu acho que indica mais o processo de formação da sociedade brasileira, né? A gente viu séculos de escravidão, a gente viu um processo pós-escravidão que marginalizou o negro, a gente viu teorias de embranquecimento da população no começo do século XX, e por aí vai, né? E foram esses aspectos que com certeza consolidaram o preconceito fora de campo e que, de todas as formas, reflete, como refletiu e reflete nos atuais, dentro de campo, né? Voltando um pouco para o livro que baseia o documentário que você pesquisou, durante a leitura eu senti que existem indícios de viradas de chave na história do futebol, quando Leônidas ou Pelé aparecem, por exemplo. Como você vê essas viradas com jogadores negros? Já no livro do Mário Filho, chamado O Negro no Futebol Brasileiro, ele aborda diversas figuras negras históricas
que passaram pelo futebol brasileiro, que foram importantes, que revolucionaram realmente o futebol. E dentre eles, com certeza não ficaria de fora Leônidas da Silva e Pelé. Leônidas da Silva foi um grande destaque, principalmente da década de 30, em que na terceira Copa do Mundo, que ocorreu em 1938, o Brasil tinha feito a sua melhor participação, já que nas duas primeiras Copas ele tinha ido bem mal. E em 1938 o Brasil alcançou a terceira colocação e o artilheiro da Copa do Mundo foi Leônidas da Silva, com 8 gols. Então ele volta para o Brasil sendo aclamado pela população, realmente voltando como um ídolo. E foi uma pessoa que participou ativamente fora de campo, participou de publicidades de empresas que usaram sua imagem e tudo mais. Ele tinha seu apelido de Diamante Negro. E tem uma foto muito emblemática dele, que é quando ele é contratado pelo São Paulo e ele é recebido na Estação da Luz, carregado nos ombros só por pessoas brancas. Então, uma sociedade em que o racismo era consolidado, presente, em que vivia o dilema do mito da democracia racial. Então essa imagem ela é muito emblemática porque representa esse momento, né, o que o Leônidas da Silva alcançou. E depois temos a figura de Pelé, que também revolucionou o futebol brasileiro e o futebol mundial. O Brasil, em 1950, cedia a Copa do Mundo, em que o Brasil perde vergonhosamente para o Uruguai. E foi uma derrota que trouxe muita tristeza para a população brasileira, todo mundo que assistiu o jogo e acompanhou. O Brasil precisava apenas do empate na final contra os uruguaios. Começa o jogo ganhando de 1-0 e acaba tomando a virada de 2-1 e perde o título em casa, né? E muitas pessoas, o próprio Mário Filho fala isso, muitas pessoas acabaram colocando alguns bodes expiatórios, né? O Brasil era composto por alguns jogadores negros e há muitas pessoas que indicam que esses jogadores negros foram culpados pela derrota e tudo mais. Então, em 1950 o Brasil perde a Copa, em 1954 a outra Copa também faz uma Copa pífia, seguido por todo esse preconceito exalado pela Copa de 1950, pela culpabilização, né, pela culpa que os negros sofreram. Então chega em 1958, vai para a Copa do Mundo e Pelé aos 17 anos, geralmente com Garrincha e outros jogadores que também tinham os jogadores negros, e o Brasil conquista a primeira Copa do Mundo. Então, aos 17 anos, Pelé já volta também como um dos grandes ídolos. Em 1962, o Brasil também é campeão. E o Pelé ele passa a acessar, né, a locais que pessoas negras que não eram estrelas, né, como o próprio Pelé, participavam. Então, o Pelé abriu o caminho para muita gente poder participar do futebol, ou seja, foram negros que revolucionaram o mundo do futebol e fora dele também. E que o Mário Filho, em sua obra, explicita muito bem, já que ele foi um grande escritor, um grande cronista, né, um dos pioneiros no jornalismo esportivo. Então ele explicita muito bem em sua obra a importância de não só esses dois atletas, né, de todos os outros, para a formação e o processo do futebol brasileiro. Apesar disso tudo, os casos de racismo no futebol continuam frequentes. Um dos de maior impacto recente foi relacionado ao atacante brasileiro Vinícius Júnior, que sofreu racismo de torcedores rivais na Espanha. O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira, foi novamente vítima de racismo. É lamentável. Esses são os torcedores do Valência chamando Vinícius Júnior de macaco. Baldo, como você avalia esses acontecimentos? No futebol a gente vê hoje em dia que
algumas mudanças estão sendo feitas para inibir esses casos de racismo, mas a gente vê que essas resoluções que essas autoridades do futebol estão praticando estão sendo bem pouco efetivo. Há muitas campanhas e tudo mais, mas que por muitas vezes não passam somente da campanha. É preciso que haja mais punições, que identifique as pessoas que praticam o racismo, seja atleta, seja torcedor, enfim, independente de quem seja, para que isso não volte a acontecer. Então a gente vê campanha, mas vê pouca punição sendo feita, pouca efetividade nessas leis. Então, esperança a gente sempre tem para que o futebol continue sendo um ambiente que agregue todas as pessoas. Então, esperança sempre tem, sim. Após seguidas pressões vindas da sociedade e da mídia, as autoridades decidiram tomar ações a fim de combater esses casos de racismo. O preparador físico do time peruano universitário, detido por racismo após o jogo contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana, vai ficar preso em São Paulo. A polícia da Espanha prendeu 7 suspeitos de racismo contra o atacante Vini Júnior. São 3 torcedores que ofenderam o jogador no último domingo e 4 envolvidos num caso anterior, em que um boneco com a camisa de Vini Júnior foi pendurado numa ponte em Madrid. Eduardo, para finalizar, queremos saber de você. Essas ações tomadas pelas autoridades indicam alguma mudança ou ao menos podem trazer novas expectativas? Infelizmente ainda a gente vê com uma certa frequência casos de racismo no futebol do Brasil e também no mundo. Eu, como historiador e também estudioso do futebol, é bem triste poder entender o processo de desenvolvimento do futebol aqui no Brasil e ao longo do mundo, o quanto o racismo ele sempre esteve atrelado a esse esporte e o quanto ele foi perpetuado e permanece ainda presente no cotidiano. A gente vê muitos jogadores que lutam contra esse preconceito e hoje em dia a gente vê principalmente o Vinícius Júnior, que sofreu inúmeros casos de racismo na Espanha, né, já que ele é jogador do Real Madrid. E é triste ver que um esporte com mais de 100 anos e que a gente registra o racismo, o quanto ainda ele continua afetando a vida de milhões de pessoas, de muitas pessoas ao longo do mundo. Eu, como historiador, fico triste de entender de todo esse panorama histórico e essa perpetuação, né? Eduardo, muito obrigado por conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada, Eduardo, pela disposição e prontidão. E obrigada, Vitor, pela parceria. Agora é o momento que você dá uma força pra gente. Você já conhece nosso passo a passo, né? Primeiro, siga o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma de streaming favorita. Avalie esse episódio e depois deixe um comentário sobre o que você achou do tema de hoje. Nos acompanhe nas redes sociais da UFO para não perder nenhuma novidade. E no nosso Twitter oficial, @aopédoouvidopod. Se tiver alguma sugestão de tema, elogio, comentário ou crítica, manda no nosso WhatsApp 34 99948 4655. Mas tem que ser por áudio, tá? Muito obrigada por nos ouvir até aqui e agradeço também ao Vitor Bueno pela parceria. Hoje nos despedimos dele aqui na Diretoria de Comunicação. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas pela jornalista Nayara Chaya e pelo estagiário de jornalismo Vitor Bueno. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara de Medeiros, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, com a Nayara e com o Vitor.
A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio é do Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Esse episódio usou áudios vinculados no SBT, Record TV, Band e G1. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é a Alessandra da Silva. Captação e edição de vídeos são do Euler Reis. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.